Olá, hoje o RDTV recebe o deputado estadual de Mato Grosso pelo PT, Allan Kardec. Nós vamos conversar aqui, dentre outros temas, de projetos, de CPI dos fundos e também comentar um pouco sobre a Operação Bereré, que foi realizada ontem, na segunda-feira, dia 19 de fevereiro, na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite aqui no RDTV. Eu que agradeço, Lídice, agradeço a todo o grupo do RD News, do RDTV, sempre nos convidando a participar aqui com vocês. E eu estava falando para você, antes da gente começar, que a minha primeira entrevista, logo que eu ganhei a eleição de 2012, foi aqui com vocês, em outubro de 2012, já num formato de interação site e TV. Então é muito legal a gente saber que prosperou esse segmento nas redes sociais, prosperou essa nova maneira de fazer comunicação. Então é um prazer estar aqui com vocês. O RD News foi pioneiro na exibição de programas de TV na internet, né, há bastante tempo. Então, vamos já começar falando um pouco, antes, já para vamos deixar aí em suspense o assunto da operação, para dar tempo do pessoal entrar. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, esqueci de anunciar aqui, né, para dar tempo do pessoal também entrar, fazer algum tipo de pergunta. Eu gostaria de iniciar falando da CPI dos fundos, né, que vai investigar, aí foi instituída na Assembleia Legislativa para investigar possível uso, desvio de uso do Fundeb, né? E aí a gente também do FETAB também, né? Na época eu lembro que há pouco tempo o senhor pediu também um apoio do Tribunal de Contas do Estado, né? Para levantar essas informações. Como é que está esse trabalho? Já conseguiu? Essa CPI, inclusive teve parlamentar que falou que não vai dar em nada, vai dar em pizza. Queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente disso daí. Lídice, aconteceu uma situação em Mato Grosso em 2017 muito grave. A retenção indevida do recurso constitucional do Fundeb. O Fundeb é um Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação. É um recurso que ele está vinculado a várias receitas tributárias do Estado, sendo do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. O Fundeb ele é oriundo da Constituição Federal, do antigo Fundef, que era a educação fundamental. E hoje, depois da LDB, de 96, a Lei de Diretriz e Base da Educação, a nação, o Estado brasileiro, ele tem obrigação com a educação básica, que vai das séries iniciais ao ensino médio. Então esse dinheiro é um dinheiro carimbado, é um dinheiro garantido, é um dinheiro quase que sagrado, porque ele tem o princípio profícuo da destinação imediata quando chega esse dinheiro no caixa. E é uma destinação decenal. A cada 10 dias o governo que arrecada precisa passar para os entes que são os municípios. O que aconteceu o ano passado ao longo de 11 meses? O repasse é menor para os municípios. Vinha o dinheiro do Fundeb, havia arrecadação do Fundeb via ICMS, por exemplo, e não repassava o valor total desse dinheiro para os municípios. No final do ano, esse valor chegou a 230 milhões de reais. Isso significa o empobrecimento dos municípios exclusivamente na questão da saúde. Você que está no interior nos assistindo, você que é profissional da educação, ou seu filho está numa escola, o salário atrasado do professor no interior, a dificuldade da escola tocar a sua rotina foi decorrência dessa retenção indevida. E no final do ano, Lides, o governo que estava esperando resolver muita coisa com outro dinheiro de fundo, que é o FEX, que é um fundo de compensação de exportação, recebeu esse FEX, 480 milhões de reais, automaticamente retirou 230 do FEX para tampar o buraco que o próprio governo Pedro Tax fez no Fundeb e repassou esse dinheiro para os municípios na tarde de 27 de dezembro de 2017. Ou seja, ele caiu na conta para valer no dia 28 de dezembro, sem sequer avisar o Tribunal de Contas, avisar a Associação Mato Grossense dos Municípios ou mandar um ofício para os municípios falando que inclusive estava errado de fazer essa retenção indevida e não preparou os municípios para que ele pudesse receber esse dinheiro e fazer o investimento antes de virar o ano. A lei do Fundeb ela é tão rígida que os municípios e os estados não podem ultrapassar 5% do que arrecadou na educação de um ano para o outro, tem que investir no mesmo ano, porque tem a ver com salário. Pois bem, hoje quase todos os municípios do estado de Mato Grosso estão incorrendo em improbidade administrativa por conta desse erro do governo do estado. Então, isso gerou uma insatisfação tremenda
dos municípios, das secretarias de educação. Nós não conseguimos, isso é um erro da Assembleia Legislativa e dos órgãos de controle, Tribunal de Contas e nós, da Assembleia Legislativa, acompanhar mensalmente esses repasses, porque só tem um fundo que arrecada tudo e dali, da conta única, faz os pagamentos. Uma das ações, inclusive, já antecipando aqui o passo da CPI, é que nós tenhamos um fundo exclusivo para o Fundeb, assim como a gente precisa ter um fundo exclusivo para o FETAB. Mas o que aconteceu? Os municípios começaram a ligar e falaram, chegou um dinheiro aqui que não estava previsto, inclusive, nem em orçamento. O que aconteceu? E o próprio governo, o deputado Max, na rádio, na TV, falou que era do Fundeb, a MM questionou, nos provocou, a Associação Mato Grossense dos Municípios nos provocou, nós requeremos essa informação e começou então o questionamento. Espera um pouquinho, fez um ato errado e já está flagrante, Lídice. Uma vez que ele pega dinheiro de outro fundo para cobrir o Fundeb. E aí começou um questionamento. O que foi feito com esse dinheiro ao longo do ano? 230 milhões de reais. Foi utilizado para quê? Primeiro que não pode ser utilizado para nada. Segundo, foi utilizado para quê? E aí eu comecei a trabalhar a questão da CPI. O deputado Oscar Bezerra, já um ano atrás, ele já falava do FETAB, que acontecia a mesma coisa. Inclusive hoje, Lídice, hoje os municípios não receberam o primeiro decênio do FETAB. Hoje é dia 20, já era para estar recebendo a segunda parcela do FETAB e ainda não recebeu o dia 10. Isso não pode acontecer, o governo está retendo um fundo que não é dele. E o deputado Oscar Bezerra trabalhando uma CPI do FETAB. Não teve sucesso. Quando aconteceu essa questão do Fundeb, nós começamos a dialogar com os deputados. E muitos deputados são do interior. Os deputados da região de Tangará, tem 2 deputados lá, o deputado Saturnino Masson, o deputado Wagner Ramos, os deputados de Alta Floresta, o deputado de Rondonópolis, começaram a receber reclamações do prefeito, que já vinham reclamando falta de repasse da saúde, falta de repasse do ICMS, e aí caiu essa situação na educação, todos descontentes com essa situação, e então a gente precisa investigar. Vamos investigar então os 2 fundos. Conseguimos 15 assinaturas para então investigar a questão do uso indevido do Fundeb e do FETAB. No dia 14 de janeiro teve uma sessão extraordinária para fazer a votação do orçamento do governo. Nesta sessão nós assinamos e lemos o requerimento, então a CPI foi criada a partir daí. Mas o Tribunal de Contas atendeu o seu pedido de disponibilizar auditores ou profissionais que ajudassem nesse trabalho da CPI? Sim, nós, depois de ter lutado, inclusive, para permanecer na CPI, até o partido não queria que a gente ficasse, a oposição ficou chateada com o Botelho, porque a composição da CPI, ela deveria esperar o ano legislativo começar. Teve uma conversa no Colégio de Líderes que teríamos um novo bloco independente, e aí tendo um novo bloco independente, esse bloco ia ter condição de colocar 2 membros na CPI, o bloco de situação 1 membro na CPI, nós da oposição 1, a CPI fica bem equilibrada, mas o deputado Eduardo Botelho, ele seguiu à risca o regimento da casa, que 48 horas depois de lido o requerimento tem que montar a CPI, e na condição de subrelator da CPI, presidente da Comissão de Educação, da oposição, eu faço questão de permanecer na CPI. Houve um movimento, inclusive o Partido dos Trabalhadores tirou uma nota desautorizando a gente participar, eu fiz o enfrentamento a essa nota, dialoguei com muitos companheiros do interior, pessoal da educação, que a gente tinha que ficar, mesmo que fosse uma voz isolada dentro da CPI, e nós tivemos alguns requerimentos atendidos. Primeiro requerimento, para garantir a nossa participação na CPI, que ela fosse totalmente em portas abertas. A CPI do Fundeb, ela é curta, a CPI dos fundos, ela é curta e não terá sessão fechada. Nem oitiva, nem nada. Tudo vai ser televisionado pela TV Assembleia e os canais de comunicação vão poder estar lá. Segundo requerimento que eu fiz, solicitando o apoio do Tribunal de Contas, a pergunta que você fez. Tive pessoalmente com o presidente do Tribunal de Contas, o Campos Neto, e ele já garantiu para nós 2 auditores fiscais que a partir dessa semana vão estar trabalhando conosco no sentido de abrir essas contas do Estado. Uma vez que nós agora, na condição de CPI, nós temos poder de polícia e polícia fiscal. Fez o requerimento, não foi atendido, a gente pode fazer busca e apreensão. Inclusive na quebra do sigilo bancário, na quebra do sigilo fiscal. E o que a gente quer? Rapidamente, os 11 meses de 2017 em especial, origem da receita, destino da receita do Fundeb. Origem e destino, para a gente saber de fato o que aconteceu. E mais um requerimento importante que foi aprovado,
foi também a questão do FETAB. Nós solicitamos já, o ano passado, enquanto deputado, e não tivemos sucesso, nem o Tribunal de Contas teve sucesso, nós estamos solicitando a quebra do sigilo do memorando de exportação empresa por empresa. A gente quer saber quais são as empresas exportadoras e o que elas exportam. E quanto se arrecadou do FETAB. Nós temos uma safra recorde, Lides. Uma safra recorde, mas uma arrecadação pequena do FETAB. Então, se nós oficialmente, a Conab, a ProSoja, a Famato, registra uma safra recorde e essa safra destinada à exportação, e nós não temos uma arrecadação do FETAB de acordo com essa safra, tem então aí uma inadimplência flagrante. Então, são essas ações que a gente tem tocado. Hoje tem sessão da CPI às 14 horas na Assembleia Legislativa. A ideia é que nós façamos então algumas convocações de secretário de Fazendas, que já passaram por lá, do ano passado inclusive, o próprio presidente da MM e o diretor nacional do Fundeb. Nós queremos que ele venha aqui em Mato Grosso para ele fazer a explicação como que isso acontece nos estados e se já teve algo semelhante em outro estado, como aconteceu aqui, um desvio tão grande assim de finalidade desse recurso que é carimbado. A Gessilda Alves está perguntando aqui, deputado Allan Kardec, você permaneceu na CPI mesmo correndo risco de ser expulso do partido, você já tinha intenção de sair do PT? O senhor vai sair do PT? Quero mandar um abraço para a Gessilda. A gente já tinha feito discussões antes dessa situação da CPI. Na eleição de 2016, a gente teve aí um desencontro de ideias aqui em Cuiabá, justamente no segundo turno, e a gente veio aí com alguns desgastes locais, né? Eu quero dizer para o companheiro que nos acompanha já há uma década dentro do Partido dos Trabalhadores, que a gente ainda tem o mesmo pensamento no campo progressista. Nós reconhecemos que o Estado precisa avançar em muito, e essa história do Estado mínimo, nós não concordamos. O Estado mínimo, quem pensa, quem tem uma produção subsidiada pelo Estado e compra uma caminhonete subsidiada pelo Estado, compra uma colheitadeira subsidiada pelo Estado e não paga imposto. Aí ele quer Estado mínimo. Mas para ele, para o pobre que precisa da educação pública, da saúde pública, de boa segurança, aí ele não quer discutir Estado mínimo. Mas enfim, o que eu quero dizer, a questão do PT, nós ainda não tomamos essa decisão. Vai abrir o processo agora de janela partidária em março, nós vamos sentar com a nossa equipe. Não vim sozinho até aqui, nós temos uma equipe que trabalha conosco e a gente, assim que tomar a decisão de permanecer e se sair para qual partido, a gente vai fazer isso logo, já no começo de março. Então ainda há discussão em torno disso, tem muita gente que está junto com a gente no mandato, Lides, e fala, olha, está na hora de mudar, a gente tem que estar buscando um outro espaço para fazer esse diálogo com a sociedade, e tem gente que fala, não, vão brigar dentro do partido. Há uma tendência do petista de ficar para brigar dentro do partido, para fazer essa disputa na base. Eu particularmente não gosto disso, acho que a gente tem que fazer discussões, vencidas as discussões avança. E aí algumas vezes quando a gente perde uma discussão dentro do partido, quem perde a discussão continua remoendo aquela situação e não consegue avançar. Talvez esse seja um grande problema no diálogo partidário. Né? André W.M. Moura, parabéns pelo posicionamento, um dos poucos que ainda trabalham em prol dos interesses do povo. Antônio Camelo, com uma certa ironia aqui, isso mesmo, sai do PT e vai para o PSDB, que se você for ir para o PSDB, nunca vai ser preso, nem mesmo investigado, pois a justiça ama a roubalheira do partido. Os tucanos são blindados, né? Na sua visão, o Partido dos Trabalhadores, ele passa por uma crise nacional e estadual? Claro, passa por uma crise desde o segundo mandato da presidente Dilma, quando alçou-se então a reeleição da presidenta Dilma, rachou-se na própria base. Naquele momento, na minha opinião, acho que a gente tinha que estar compondo com o campo popular. Nós ficamos muito ligados ao PMDB e abraçamos o PMDB na reeleição de novo. Foi Michel Temer nosso candidato. Nós tínhamos a possibilidade ali de ter voltado o Lula para uma disputa ou ter aberto a possibilidade de rodízio na própria base do campo popular, como por exemplo o ex-governador Eduardo Campos, o próprio Ciro Gomes, mas a gente estava ali hegemonizando na disputa desde 89. Isso é algo que a gente precisa ter coragem de debater. Porque a gente hegemoniza na disputa e a gente tem muitos partidos do campo popular e outros do centro nos apoiando. Não temos condição de fazer esse rodízio
na disputa da presidência, isso é um ponto. Aí começou, Lídice, um desgaste dentro da base. Uma outra situação que aconteceu também naquele momento. O primeiro mandato da Dilma foi muito bom, porque ela veio surfando na onda econômica do presidente Lula, que foi fantástico, o crescimento do país, pagamento da dívida, líder internacional, o Brasil despontando como 5ª economia do mundo. E no primeiro governo Dilma ela conseguiu avançar em algumas políticas e outras não. Mas o grande problema ali, quebrou-se um diálogo que o Lula tinha com os movimentos sociais, com os movimentos sindicais e com alguns grupos empresariais, importantes para o país. Já no segundo mandato da presidente Dilma, ela veio com um discurso de nenhum direito a menos, nem que a vaca tussa a gente vai deixar isso acontecer, mas veja que no começo do mandato dela, ela trouxe o Levi e o Barbosa, 2 economistas ligados ao mercado, ligados a bancos particulares, e começou-se naquele momento um trabalho, então, de desmontar o discurso do PT no poder. E já tinha saído muita gente do partido e começou-se a crise. Não houve sustentação no Congresso Nacional, e isso foi um ponto positivo, na minha opinião, da firmeza da presidente. Ela não se rendeu a acordos ali naquele momento. Não houve compra de deputados via emenda, o que aconteceu agora com Michel Temer. Mas, infelizmente, aquele impeachment por pedalada, que é a pedalada que ela fez foi de dinheiro de banco público para manter programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, bem diferente dessa pedalada que o Pedro Táxi fez, com dinheiro já carimbado, e ela caiu por muito menos. Então não teve razão da queda da presidente Dilma juridicamente. Foi por perda política e especialmente na sociedade. Então para o senhor foi um golpe? Foi, obviamente. E nesse sentido, a sociedade passou então a desconfiar de alguns pontos que nós sempre defendemos, como bandeira fixa do Partido dos Trabalhadores, e aí abriu brecha assim para discussão, e nós temos que reconhecer isso. Nós, do Partido dos Trabalhadores, se a gente não fizer essa autocrítica, a gente não consegue fazer a reconstrução do partido. Ainda é hoje o maior partido do país, eu não tenho dúvida. Tanto é que o presidente Lula, já com a segunda condenação, se bate pesquisa, ele é o único que alcança 30% da votação. Quando você discute questões partidárias, ainda é um partido que ainda tem muitos seguidores. Mas o que eu acredito que a gente precisa fazer, Lídice, é a reforma política. Tem muito partido, tem partido que é pasta, debaixo de braço de dono de partido, tem partido que tem o mesmo presidente há 30 anos, aqui no estado é caso disso, tem presidente que está no comando da legenda há 30 anos. Isso no Partido dos Trabalhadores, eu tenho que aqui ser bastante sincero, é diferente. A cada 4 anos existe o processo de eleições diretas, o filiado comum pode ser candidato. Então existe alguns partidos que são escritórios de negócio. E infelizmente... Você está se referindo ao PMDB aqui, do Carlos Bezerra? Infelizmente isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Muitos partidos, uma configuração de partido, o partido da Bíblia, o partido da bala, o partido da empresa, o partido do agronegócio, o partido do boi. Então o Estado está muito fragmentado. Eu acho que a diminuição do número de partidos é importante e, de fato, uma reforma política mais avançada precisa acontecer. Patrick Melo, parabéns Alain, é um dos poucos que representam o povo. Vicente Paulo, para mim são tudo do mesmo barco. Mas a hora que falamos do PT, choveu de joias e de corações aqui na nossa transmissão. O pessoal está bastante alerta e acompanha muito esse debate, é um debate nacional mesmo, né? Impeachment do governador Pedro Táxi, que é um pedido na Assembleia, e o senhor até se referiu, né? Dizendo que foi bem menos o que a Dilma respondeu. O senhor acredita que sai num ano eleitoral desse? Não sai. Ao final da CPI, eu espero que ela seja rápida, e também agora, por conta da votação das contas do governo de 2016, existe condição, em a gente avançando nesses 2 pontos, de se pedir o impedimento do governador, caso aquilo que está, inclusive, no relatório do Ministério Público de Contas, se confirme lá dentro da Assembleia Legislativa. Lembrando que o órgão que faz esse trabalho com autoridade constitucional é a Assembleia Legislativa. Nós recebemos o relatório do Ministério Público de Contas, inclusive falando sobre o impedimento do governador. Uma vez que o governador, em 2016, aventou uma crise de arrecadação, fez um TAG com os poderes, um termo de ajustamento de gestão, para não passar o 12º, que é o repasse dos poderes legislativo, da justiça,
e os órgãos Ministério Público e Tribunal de Contas e não cumpriu esse tag. Veja bem, o governador chamou os órgãos, falou que estava em crise e que precisava reduzir o repasse. Nem esse repasse reduzido ele passou em 2016, Lides. E mais, não cumpriu o tag e ao final do exercício de 2016, a justificativa dele para assinar o tag e ter convencido os poderes não aconteceu, porque em 2016 houve superávit na arrecadação, ou seja, foi inidônea a atuação do governo em 2016. Isso são relatos do relatório que eu li na íntegra, e agora o deputado Zeca Viana pediu vista das contas de governo dentro da Comissão de Orçamento e Finanças e está pronto para fazer um relatório separado do relatório do Jajá Neves, que é o relator do governo. Então acredito que essa situação em 2016, já de falta de repasse para os poderes, se repetiu em 2017, tanto é que a gente conseguiu aí abrir uma CPI. Então são questões muito graves, que ao final desse processo de análise das contas do governo em 2016 e o resultado da CPI trazendo à tona realmente que houve esse desvio de finalidade e a gente sabendo para onde que ele levou esses 230 milhões de reais e desvio de finalidade na questão do FETAB, há sim uma possibilidade de pedido de impedimento do governador. Bom, vamos ao assunto acabou de chegar aqui, Calmon Oliveira, grande amigo Alain, parabéns pela conduta perante o pagamento. Essa dobradinha com Zeca Viana seria uma esperança para Mato Grosso, dois grandes líderes. A gente, lembrando aqui, quem está acompanhando, estamos ao vivo pelo Facebook, você pode então mandar seus comentários e suas perguntas. Esta semana iniciou podemos dizer, com uma bomba na Assembleia Legislativa, né, que foi iniciada aí a Operação Bereré, com atuações do NACO, né, do GAECO, que é do Ministério Público, a Delegacia Fazendária, investigando esquema de cobrança de propina e direcionamento de licitação do DETRAN. As acusações aqui recaem sobre o atual presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, só para atualizar aí quem não acompanhou e quem é de fora, principalmente, não está sabendo dessa operação aqui em Mato Grosso. Então, o Ministério Público do Estado acusa o presidente da Assembleia, também os deputados Mauro Save, o ex-governador Silval Barbosa, o ex-deputado federal Pedro Henri e o ex-presidente do DETRAN, Teodoro Moreira Lopes, o Dóia, né, num suposto esquema de cobrança de propina e direcionamento de licitação no DETRAN. Tem muitas outras pessoas acusadas também. 49, então, né? 49 pessoas, né? Ontem houve aí busca e apreensão na Assembleia Legislativa e eu gostaria de saber com o senhor acompanhou, como é que foi, principalmente o clima de bastidores ali também na Assembleia entre os parlamentares que viram toda essa movimentação e inclusive essas denúncias, deputado. Lídice, eu confesso que eu fiquei surpreso, eu cheguei cedo ontem na Assembleia Legislativa, estavam todas as entradas lotadas de policiais fortemente armados, balaclave, que é aquela máscara, fuzil, tinha uns 30 policiais ali do GAECO, né, do NACO, do BOP estava lá também, até assustei pelo aparato policial que estava lá. E aí, acompanhando o noticiário, eu vi toda essa situação. A presidência estava fechada para busca e apreensão, o gabinete do deputado Mauro Save também. E aí, até que enfim saiu alguma coisa dessa situação da delação do Dóia. Eu achei que ficou aí um lapso temporal de mais de 2 anos com essa delação parada. Ele já tinha homologado a delação há mais de 2 anos atrás e eu não entendi por que o Ministério Público segurou uma operação até agora, né? Talvez tenha outros elementos para ter ocorrido essa operação, mas eu acho que hoje o presidente Botelho e o deputado Mauro Save têm a obrigação de vir a público esclarecer, dar a versão deles, o fato, até porque nós estamos no Estado Democrático de Direito, tem ampla defesa, tem um contraditório e quem está no mandato tem obrigação de falar com o povo, tem obrigação de dar resposta ao povo. Então eu espero que o deputado Botelho hoje, antes de começar a sessão, faça uma coletiva. Está agendada, inclusive, uma coletiva para o deputado Mauro Save também, ele está presidindo a CPI. A gente precisa ter essa tranquilidade, nós enquanto deputados e principalmente a população precisa saber de fato a questão do Eduardo Botelho nesse ponto. Lembrando que na época da operação
aí do Detran, que houve a delação do DOI, o deputado Eduardo Botelho não era deputado, era empresário, né? Aí a gente precisa saber quem participou dessa situação, essa empresa que estava fraudando dentro do Detran, ela permaneceu no atual governo, quem representava essa empresa antes no governo Silval, fez parte do atual governo. Então tem muita coisa que a gente tem condição de ir lá na Assembleia Legislativa, tá descobrindo, trazendo a público, trazendo para vocês essa informação, mas não vou passar omisso por isso não, Lídice. Eu acho que é importante a gente saber cobrar dos deputados, assim como é importante também a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa discutir fortemente a questão dos deputados que foram flagrados no filme lá do Silvio, da propina do ex-governador. Como oposição, então, o senhor vai acompanhar aí de perto todas essas investigações? Eu tenho que acompanhar, Lídice, e aí uma coisa importante dizer para você que está nos assistindo, que as nossas redes sociais elas estão abertas, eu tenho os perfis no Facebook, a nossa página, as cobranças elas são diárias, inclusive sobre essa situação. E aí, se não vai falar nada, você está investigando o governador, está abrindo CPI, mas tem colega sem investigado, não, a gente não vai deixar passar essas oportunidades para questionar, para estar trazendo resposta para a sociedade e dizer que a gente não concorda com isso. Deputado, acho que já tem mais de meia hora que a gente está aqui, passa rápido o tempo, né? Para a gente encerrar, queria falar um pouquinho de projetos para 2018, né? Eleições, há uma expectativa aí, uma intenção sua de se candidatar? Sim, Lídice, a gente, como nós chegamos já no segundo tempo dessa legislatura, né? Hoje está fazendo um ano que a gente está na Assembleia Legislativa na condição de deputado efetivo, eu acredito que a gente tem condição de colocar o nome novamente para que a sociedade possa avaliar a possibilidade de um retorno à Assembleia Legislativa. Nós estamos na costura ainda também de uma composição que una a oposição, e aí aqui no estado vai ser uma coisa um pouco que difícil, porque nós temos um campo mais popular, um campo mais à esquerda, onde eu milito, que se for fazer um único grupo para disputa contra o Pedro Táxi, vai ter que unir com a direita, porque está ali o pessoal do próprio PMDB, que é do presidente Michel Temer, o DEM está se falando que vai ficar fora, então talvez a gente tenha duas candidaturas aí, e aí o campo popular, o PT, PDT, PCdoB, o PSB, a Rede, o PSOL, os partidos mais progressistas, talvez a gente consiga encontrar um nome, mas talvez também a gente tenha aí uma grande tarefa e um exercício de encontrar um nome que consiga unir todos esses campos. E nós vamos estar trabalhando no processo de reeleição. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer que eu presido a Comissão de Educação e nós estamos no processo final do concurso público da SEDUC. Uma luta muito árdua do Sintep, do Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado de Mato Grosso. Companheiro Henrique, que é o nosso presidente, tem feito essa batalha junto com os profissionais, uma greve de 67 dias. Um dos motivos da greve era o concurso veio, já foram aprovados e a gente quer que seja chamado imediatamente. Todos que foram aprovados e quem está no cadastro de reserva, uma expectativa de a prorrogação desse concurso entrar. E agora a gente está com uma outra luta. Eu faço parte de uma comissão que está estudando a ampliação do cadastro de reserva. Nós temos 19 mil contratos na educação e vão ser chamados 3 mil profissionais. Nossa. Então nós temos mais 2.500 a 3 mil profissionais que passaram em todas as etapas e estão fora do cadastro de reserva. Então a gente quer que eles estejam no cadastro de reserva, com uma possibilidade de uma prorrogação, não precisar ter tantos contratos assim. Então esse é um dos projetos que nós estamos trabalhando. E por fim, eu quero já aqui convidar o RD News a fazer uma cobertura agora em março, de uma audiência pública que a gente ainda não definiu a data, para discutir a questão da Lei Geral do Pantanal. Eu sou relator da Lei Geral do Pantanal e nós precisamos proteger o nosso maior patrimônio do estado. O rio Mutum, que forma as baías de Chacororé e Samariana, não sei se você conhece, na região de Barão de Melgaço, Sim. berçário da natureza, no rio Mutum está sendo construída uma PCH, vejam bem. Isso aí é um desastre para nós mato-grossenses. Nós precisamos discutir, barrar a construção dessa PCH, e olha que eu não sou contra a energia elétrica, não sou contra o progresso, mas não no Pantanal, um rio de planície, que se construi em rio de planalto, rio de corredeira. Nós vamos discutir esse e outros pontos na Lei Geral do Pantanal, a questão da pesca, implantação da pesca esportiva, o incentivo ao turismo de pesca. Então, enfim, são dois projetos paralelos que a gente está tocando, essa questão da educação, fortemente dentro da comissão, e a questão da Lei Geral do Pantanal, que vai aqui chegar em Cuiabá com a cobrança ao prefeito Emanuel Pinheiro e à prefeita Lucimar
no tratamento do esgoto, que Cuiabá e Várzea Grande estão destruindo o rio Cuiabá, consequentemente o Pantanal, por não tratar o esgoto do nosso povo. Parece que, não sei se já foi efetivado, mas havia uma proposta de projeto de lei, uma minuta de projeto de lei para justamente, que atinge justamente essa cabeceira do rio, essa nascente do rio, autoriza desmatar, ou Perfeito, tem alguma Lídia, coisa relacionada, perfeito. não tem, deputada? Não Hoje, exatamente agora eu estou indo para lá para a Assembleia, do governo? Me desculpa, tem um projeto de lei para extinguir a APA do rio Cuiabá, a área de preservação ambiental do rio Cuiabá. Quase 500 mil hectares, então eu tenho que voltar correndo para a Assembleia Legislativa, porque está discutindo essa possibilidade, que é uma loucura a gente deixar chegar na beira do rio Cuiabá a agricultura ou qualquer tipo de outra ação que vai fazer o desmatamento nessa área. Da outra entrevista, só esse assunto, né? Muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos aqui. Obrigado, a gente está à disposição. Aqui uns últimos comentários do Eliseu Nascimento. Palmeiras não tem mundial, não entendi, Eliseu. Né? Sou corintiano, Eliseu. Aí, ó, não dá, né? Nós temos dois. Fernando Carvalho, parte para cima. Obrigada a você que participou conosco aqui no Facebook dessa entrevista. E nós encerramos aqui. Entrevistamos hoje o deputado estadual pelo PT, Allan Kardec. Falamos de vários assuntos. Essa entrevista ela vai estar disponível no site RD News e também no canal do YouTube. Ela retorna também para o Facebook como vídeo gravado. Então, se você não participou da transmissão ao vivo, você vai poder ver a entrevista toda no Facebook, nas duas situações, ao vivo e gravada mais tarde. Então, convido você a compartilhar este e outros vídeos que nós deixamos disponíveis aqui nas redes sociais. Obrigada pela sua participação, você que esteve conosco no Face, e até a próxima.